E se o Brasil colapsar de verdade? E se a inflação explodir? E se a violência ficar incontrolável? E se o sistema inteiro quebrar? Para onde você vai? A maioria dos brasileiros não tem uma resposta para essa pergunta. E quando a crise chega, já é tarde demais. As fronteiras fecham, os países vizinhos param de aceitar os refugiados. E você fica preso. Mas tem brasileiros que já pensaram nisso, que já identificaram para onde ir, que já têm o plano B. E alguns até já têm o passaporte do país de refúgio na gaveta, esperando. Hoje você vai aprender exatamente quais são os melhores países para o brasileiro usar como refúgio em uma crise. Não é turismo. Não é uma migração por qualidade de vida. É uma análise estratégica de sobrevivência. E no final você vai saber exatamente para onde ir quando o Brasil virar uma Venezuela. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal agora. Esse é o manual para crises. Aqui a gente torce pelo melhor, mas se prepara para o pior. Ativa o sininho e deixa o like. E vamos lá. Antes de entrar nos países, você precisa entender os critérios. O que faz um país ser bom para o refúgio de brasileiros? Eu usei 10 critérios principais. O primeiro critério: a distância e a acessibilidade do Brasil. Quanto mais perto, melhor. Porque em uma crise você precisa chegar rápido e chegar barato. Então os países da América do Sul têm uma vantagem enorme sobre a Europa ou a Ásia. Você pode ir de ônibus, de carro. Pode atravessar a fronteira a pé, se for necessário. O segundo critério: o custo de vida baixo. Você está fugindo de uma crise. Provavelmente não tem muito dinheiro. Então precisa de um lugar onde o pouco que você tem dure bastante. Os países caros, como os Estados Unidos ou os países europeus, ficam muito difíceis. O terceiro critério: a facilidade de imigração e permanência. O país aceita os brasileiros facilmente? Tem um acordo do Mercosul que facilita? Ou é difícil conseguir o visto? Difícil ficar legal? Porque a imigração ilegal em uma crise é perigosa. Você fica vulnerável, sem direitos. Sempre. O quarto critério: a estabilidade política e econômica do país de destino. Não adianta fugir de uma crise no Brasil para cair em uma crise em outro lugar. Então o país precisa ser mais estável que o Brasil. Precisa ter um governo funcional, uma economia mais sólida, menos risco de um colapso próprio. O quinto critério: a infraestrutura de sobrevivência. O país tem uma água limpa abundante, produz comida suficiente, tem uma energia confiável, tem um sistema de saúde que funciona, porque em uma crise você precisa do básico funcionando. O sexto critério: o clima favorável. O clima extremo mata. O frio demais exige o aquecimento constante. O calor demais exige o ar-condicionado. Você quer um clima ameno, onde você sobrevive sem a tecnologia. O sétimo critério: a segurança. O país tem uma criminalidade baixa, tem um Estado de Direito que funciona, ou é violento, como o Brasil. Porque não adianta fugir da violência para cair em outra. O oitavo critério: a comunidade brasileira já estabelecida. Tem brasileiros lá? Tem uma rede de apoio? Ou você vai estar completamente sozinho? A comunidade facilita muito. Te ajuda a se estabelecer. Te dá o suporte. Te integra mais rápido. O nono critério: a barreira de idioma. O espanhol é fácil para o brasileiro. O português, obviamente, é perfeito. Mas o inglês já complica. E as outras línguas complicam muito mais. Então os países de língua espanhola ou portuguesa têm uma vantagem. E o décimo critério: a possibilidade de autossuficiência. Você consegue comprar uma terra lá e consegue plantar? Consegue viver de uma forma independente? Ou o país é só urbano, só dependente de sistemas? Com esses critérios em mente, vamos para os 7 países. E eu vou do sétimo até o primeiro. Do menos ideal ao melhor refúgio possível. Na sétima posição, Portugal. Portugal é o sonho de muito brasileiro. A língua portuguesa. A cultura similar à União Europeia. Parece perfeito. Mas para o refúgio de crise, Portugal tem os problemas sérios. O primeiro problema: a distância. Portugal fica do outro lado do Atlântico. Você não vai a pé, não vai de carro, só vai de avião. E a passagem para Portugal não é barata. Em uma crise no Brasil, com o real desvalorizado, a passagem vai custar uma fortuna. E se a situação piorar muito rápido, os voos podem parar e você fica preso. O segundo problema: o custo de vida. Portugal não é mais barato como era há 10 anos atrás. Lisboa, Porto, as cidades principais estão caras, muito caras. O aluguel alto. A comida cara. Tudo caro. E para o brasileiro fugindo de uma crise, com pouco dinheiro, é insustentável. O terceiro problema:
A imigração cada vez mais difícil. Portugal foi invadido por brasileiros nos últimos anos. Literalmente centenas de milhares. E isso gerou uma reação. O governo português está dificultando. Os vistos estão mais complicados. E a população local está menos receptiva. Tem uma xenofobia crescente contra os brasileiros. O quarto problema. Portugal depende muito da União Europeia. A economia de Portugal não é forte sozinha. Depende do turismo, depende dos fundos europeus. Se a Europa entrar em uma crise, Portugal entra junto. E pior, então não é um refúgio estável de longo prazo. As vantagens de Portugal são óbvias. A língua, a cultura, o acesso à Europa, mas para o refúgio de crise real, é a pior opção da lista. Só tá aqui porque muita gente considera, mas não deveria. Na sexta posição, a Argentina. A Argentina é uma vizinha. É grande. Tem as regiões lindas. Tem a terra barata. Mas é um país quebrado. Cronicamente quebrado. A Argentina teve quantos colapsos econômicos nos últimos 50 anos? Tiveram vários. A hiperinflação. Os calotes. O controle de capital. O confisco de poupança. Tudo que você quer evitar. Então por que está na lista? Porque a Argentina tem algumas vantagens específicas. A primeira vantagem. A facilidade de entrada. O brasileiro entra na Argentina sem o visto. E o Mercosul facilita a permanência. Você pode se estabelecer relativamente fácil. A segunda vantagem. As regiões rurais com potencial. A Patagônia, por exemplo, é uma região de baixa densidade. Tem água, tem a terra boa, tem um clima frio mas administrável. E tem as cidades pequenas, onde você pode se estabelecer e viver de uma forma autossuficiente. A terceira vantagem. A proximidade de algumas regiões do Brasil. Se você está no sul do Brasil, a Argentina é perto. Você cruza a fronteira de carro. Mas os problemas são enormes. A economia argentina é um desastre. A inflação é crônica. O peso argentino não vale nada. O país vive de crise em crise. E os argentinos mesmos estão desesperados, tentando sair. Então não é um lugar onde você quer estar em uma crise global. Mas se você tem as terras lá, se você está integrado em uma comunidade rural afastada, pode funcionar como um refúgio temporário. E tem um detalhe importante. No momento, a Argentina está tentando se estabilizar com o governo Milei. Se conseguir, pode melhorar muito. Mas é uma aposta arriscada. A história da Argentina não inspira a confiança. Na quinta posição, o Equador. O Equador é interessante por um motivo específico. É dolarizado. A moeda oficial é o dólar americano. E isso traz a estabilidade monetária. Não tem a inflação descontrolada, como os outros países da região. Não tem a desvalorização da moeda local. O dólar é o dólar. O Equador fica na costa oeste da América do Sul. Tem o acesso ao Pacífico. Tem a Cordilheira dos Andes com as altitudes variadas. Tem um clima diverso. E tem um custo de vida relativamente baixo, especialmente fora das cidades grandes como Quito e Guayaquil. A comunidade brasileira no Equador é pequena, mas existe, e o país tem uma tradição de receber os imigrantes. Tem até os aposentados americanos e europeus que vão para lá porque o custo de vida é baixo e a qualidade de vida é boa. As vantagens do Equador. A dolarização que traz a estabilidade, o custo de vida baixo, o clima variado. Você escolhe se quer a costa, a serra ou a floresta. E a geografia privilegiada tem a água, tem a agricultura, tem os recursos, os problemas. A distância do Brasil. Você não vai de carro facilmente. Precisa atravessar o Peru ou a Colômbia, que são complicados. Então é mais viável ir de avião. E isso encarece. O segundo problema. O Equador tem uma instabilidade política. Troca o governo frequentemente. Tem os protestos, tem os conflitos sociais. Não é tão estável quanto parece. O terceiro problema. A segurança. Algumas áreas do Equador são perigosas. Tem o crime organizado, tem o tráfico, especialmente nas cidades grandes e na fronteira com a Colômbia. Mas se você consegue se estabelecer em uma cidade pequena, na Serra Equatoriana, em uma altitude média, com o acesso à água e à terra para plantar, o Equador é uma opção razoável. Especialmente pela dolarização. Porque em uma crise global, ter os seus ativos em dólar e não em uma moeda local inflacionária é uma vantagem enorme. Na quarta posição, a Bolívia. A Bolívia é o país mais barato da América do Sul. E quando digo barato, é muito barato. Você vive lá com uma fração do que gastaria no Brasil. O aluguel barato, a comida barata, tudo barato. A Bolívia tem uma geografia incrível. Tem o altiplano, que é o Planalto Alto nos Andes. Tem La Paz, que é a capital administrativa mais alta do mundo, a 3.600 metros de altitude. Tem as regiões de floresta tropical no norte,
tem de tudo. E a Bolívia tem os recursos naturais abundantes. Tem a água, tem a agricultura, tem o gás natural, tem o lítio. É um país com potencial enorme. As vantagens da Bolívia: o custo de vida baixíssimo, a geografia diversa, os recursos abundantes e a população pequena, só 12 milhões de habitantes para um país do tamanho do Brasil Central. Então tem o espaço. Não é superlotado, mas os problemas são grandes. Primeiro, a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. A infraestrutura é precária, as estradas ruins, o sistema de saúde fraco, a educação fraca. É um país de terceiro mundo de verdade. O segundo problema: a instabilidade política crônica. A Bolívia troca o governo. E tem os golpes. Tem os contragolpes. Tem os protestos violentos. Teve aquele episódio recente de uma tentativa de golpe militar. É um país politicamente instável. O terceiro problema: a altitude. A maioria das cidades bolivianas está em uma altitude muito alta. A cidade de La Paz, Sucre, Potosí, Oruro. E tudo está acima de 2.500, 3.000 metros. E a altitude alta é difícil. Você tem o mal de altitude. Cansa fácil. É difícil de se adaptar. Não é para qualquer um. O quarto problema: a barreira cultural e de idioma. Os bolivianos falam o espanhol, mas também falam o quechua e o aimara. E a cultura é muito diferente da brasileira. É uma cultura indígena andina forte. O brasileiro se sente estrangeiro lá de uma forma mais intensa que em outros países da região. Mas se você consegue superar esses problemas, se consegue se adaptar à altitude, se consegue viver com a infraestrutura precária, a Bolívia oferece um custo de vida imbatível. E em uma crise onde cada centavo conta, isso pode ser decisivo. E se você se estabelece em uma das cidades do leste boliviano como Santa Cruz de la Sierra, que fica em uma altitude baixa, um clima bom e é mais desenvolvida, a experiência é melhor. Na terceira posição fica o Chile. Ele é o país mais desenvolvido da América do Sul. Tem a economia mais estável, tem o governo mais sério, tem a menor corrupção, tem a melhor infraestrutura. É quase primeiro mundo em alguns aspectos. Ele fica na costa oeste, espremido entre os Andes e o Pacífico. É um país longo e estreito, mais de 4.000 quilômetros de norte a sul. Isso significa que tem os climas diversos: o norte desértico, o centro mediterrâneo, o sul frio e chuvoso. As vantagens são enormes. A primeira: a estabilidade econômica. O peso chileno é a moeda mais forte da América do Sul. A economia é diversificada, a mineração de cobre principalmente, mas também a agricultura, a pesca, os vinhos. Não depende de uma coisa só. A segunda vantagem: a infraestrutura. As estradas chilenas são boas. O sistema de saúde funciona. A educação é de qualidade. Tem os hospitais, tem as universidades, tudo funciona. A terceira vantagem: a segurança. É um dos países mais seguros da América do Sul. O crime violento é relativamente baixo. Você pode andar na rua com um certo grau de tranquilidade. A quarta vantagem: a geografia. Tem uma água abundante. Tem os rios vindos dos Andes. Tem uma agricultura forte. Produz muita fruta, muito vinho, muito salmão. Não depende da importação de comida. É autossuficiente. A quinta vantagem: a comunidade brasileira estabelecida. Tem os brasileiros no Chile. Não são milhões, mas tem. E tem uma rede de apoio. Os problemas: primeiro, a distância do Brasil. Ele fica do outro lado dos Andes. Você não vai de carro facilmente. Tem que cruzar a Argentina ou voar. E o voo não é barato. O segundo problema: o custo de vida. É caro. Não é Portugal, mas é mais caro que os outros países sul-americanos. Santiago é uma cidade cara. A moradia é cara. A comida é cara. Então, você precisa de mais recursos para se estabelecer. E mostrou que mesmo um país estável pode desestabilizar. Mas conseguiram contornar. Fizeram uma nova constituição e estão tentando se reorganizar. Especialmente as regiões do sul, como Valdívia, Puerto Montt, Puerto Varas, são as cidades menores. Um clima frio, mas bonito. Uma água abundante.
Uma comunidade boa é onde os chilenos ricos compram os terrenos para o refúgio deles mesmos. Na segunda posição, o Paraguai. O Paraguai é o país mais subestimado da América do Sul. Todo mundo ignora. Todo mundo acha que é um país pobre, atrasado, sem futuro. Mas para o refúgio de brasileiro em uma crise, o Paraguai tem as vantagens imensas. A primeira vantagem, a facilidade absoluta de entrada e permanência. O Paraguai faz parte do Mercosul. O brasileiro entra sem o visto e pode pedir a residência facilmente. E mais, o Paraguai quer os brasileiros. Tem as regiões inteiras do Paraguai, que são basicamente Brasil. A região leste, perto da fronteira, é dominada por brasileiros. Tem as cidades como Santa Rita, Naranjal, que são 70, 80% brasileiras, falam o português. Usam o real. É o Brasil, dentro do Paraguai. A segunda vantagem, a terra é barata. Absurdamente barata. Você compra os hectares de terra no Paraguai pelo preço de um apartamento pequeno em São Paulo. E não é uma terra ruim. É uma terra boa, fértil, com a água. A terceira vantagem, o custo de vida baixíssimo. O Paraguai é barato. Muito barato. Você vive bem com pouco dinheiro. A comida barata, a moradia barata. A quarta vantagem, a proximidade do Brasil. O Paraguai faz a fronteira com Mato Grosso do Sul, com o Paraná. Você vai de carro, de ônibus, atravessa a ponte da amizade e pronto, está lá. E em uma crise, pode até ir a pé se for necessário. A quinta vantagem, a produção agrícola fortíssima. O Paraguai é um gigante agrícola. Produz a soja, o milho, o trigo, o gado, tudo. E muito disso é produzido por brasileiros que se estabeleceram lá. Então tem a comida. Muita comida. E é barata. A sexta vantagem, a energia. O Paraguai tem a Itaipu, que produz energia demais para o país, sobra a energia. Vende para o Brasil e para a Argentina. Então a energia é abundante e barata. A sétima vantagem, o Paraguai tem uma economia dolarizada de fato. Oficialmente a moeda é o Guarani. Mas todo mundo aceita o dólar. Todo mundo aceita o real. Você pode viver usando o real sem problema nenhum nas áreas de brasileiros. Os problemas do Paraguai. Primeiro, é um país pobre. A infraestrutura é fraca. As estradas são ruins fora das principais. O sistema de saúde é precário. A educação é fraca. Você não vai encontrar um hospital de ponta lá. Não vai encontrar uma universidade de excelência. É um país de terceiro mundo. O segundo problema, a corrupção. O Paraguai é corrupto. Muito corrupto. A polícia é corrupta. Os políticos são corruptos. O sistema judiciário é corrupto. Você precisa lidar com isso. Precisa saber navegar. O terceiro problema, o crime organizado. O Paraguai é uma rota de tráfico. Tem o PCC, tem as facções brasileiras operando lá, tem a violência relacionada especialmente na fronteira e em Ciudad del Este. Então tem as áreas que são perigosas. Mas aqui está o segredo do Paraguai. Você não vai para Assunção, você não vai para a Ciudad del Este. Você vai para o interior, para as colônias brasileiras, para Santa Rita, para Naranjal, para alguma das dezenas de comunidades rurais dominadas por brasileiros. Lá você compra terra, constrói a caça, planta soja, cria o gado e vive. E vive bem, e barato, e seguro, porque a comunidade cuida. E em português, tem milhares de brasileiros que já fizeram isso, que deixaram o Brasil, foram para o Paraguai, compraram a terra e estão vivendo melhor que viveriam no Brasil, com um custo de vida menor, com a qualidade de vida maior e com a segurança alimentar total, porque produzem a própria comida. E em uma crise no Brasil, o Paraguai não entra em uma crise junto necessariamente, porque a economia paraguaia não depende do Brasil, depende da agricultura. E a agricultura sempre tem o valor, sempre tem a demanda. Então é um refúgio estável. O Paraguai é a escolha inteligente. É a escolha prática. É onde você chega rápido, se estabelece fácil, gasta pouco e vive bem. Por isso está em segundo lugar. E na primeira posição, o melhor refúgio internacional para os brasileiros, o Uruguai. O Uruguai é simplesmente perfeito para o brasileiro que quer um refúgio de crise. E vou te explicar por quê. A primeira razão, a estabilidade. O Uruguai é o país mais estável da América do Sul. A política é estável, a democracia consolidada. Não tem golpe, não tem ditadura, não tem os protestos violentos. O governo funciona, as instituições funcionam. É um país sério. A segunda razão, a economia sólida. O Uruguai tem uma economia pequena, mas diversificada. A agricultura forte, a pecuária forte, o turismo.
os serviços financeiros e tudo funciona. A moeda uruguaia, o peso uruguaio, é relativamente estável. Não é o dólar, mas não colapsa como o peso argentino. A terceira razão: a qualidade de vida. O Uruguai tem a melhor qualidade de vida da América do Sul. O índice de desenvolvimento humano alto, a expectativa de vida alta, a educação de qualidade, a saúde que funciona. É quase primeiro mundo. A quarta razão: a segurança. O Uruguai é seguro. É o país mais seguro da América do Sul. O crime violento é baixo. Você pode andar na rua, pode deixar o filho ir para a escola sozinho. É uma segurança real. A quinta razão: a facilidade de imigração. O Uruguai faz parte do Mercosul. O brasileiro entra sem o visto e pode pedir a residência. E o processo é relativamente tranquilo. E o Uruguai é receptivo aos imigrantes. Tem uma tradição de receber a gente. Tem os italianos, tem os espanhóis, tem os argentinos. E cada vez mais, tem os brasileiros. A sexta razão: a proximidade do Brasil. O Uruguai faz a fronteira com o Rio Grande do Sul. Você vai de carro, de ônibus. Em poucas horas está lá. E as cidades fronteiriças como Rivera e Santana do Livramento são literalmente divididas. A metade brasileira, a metade uruguaia. Você atravessa a rua e mudou de país. A sétima razão: o idioma. Os uruguaios falam o espanhol, mas é um espanhol com um sotaque que o brasileiro entende fácil. E no norte do Uruguai, perto da fronteira, muita gente fala o português. Tem até um dialeto próprio chamado o portunhol riverense. Então, a comunicação não é problema. A oitava razão: o tamanho administrável. O Uruguai é um país pequeno, tem 3,5 milhões de habitantes. É do tamanho do Rio Grande do Sul. Então não é um país gigante complexo. É um país pequeno, onde tudo funciona de uma forma mais simples. A nona razão: a infraestrutura de sobrevivência. O Uruguai tem uma água abundante, tem os rios, tem as lagoas, tem o Rio da Prata, tem uma agricultura forte, produz a carne, produz o trigo, produz o arroz, produz os lácteos, é autossuficiente em comida. E tem a energia, principalmente a eólica. O Uruguai gera quase toda a energia dele de fontes renováveis. A décima razão: a geografia favorável. O Uruguai tem um clima temperado. Não é muito quente, não é muito frio. O inverno é frio, mas suportável. O verão é quente, mas não extremo. E não tem os desastres naturais. Não tem o terremoto, não tem o vulcão, não tem o furacão, não tem nada. É geograficamente tranquilo. E tem mais: o Uruguai tem uma tradição agrária forte. Tem muitos estancieiros, muitas fazendas. E a terra, embora não seja barata como no Paraguai, é acessível. Você consegue comprar um sítio pequeno e viver do campo, e isso é valioso em uma crise. A comunidade brasileira no Uruguai está crescendo. Tem os brasileiros em Montevidéu, tem os brasileiros em Punta del Este, tem os brasileiros no interior. E a rede de apoio existe. Agora, o Uruguai não é perfeito. Tem os problemas. O primeiro problema: o custo de vida. O Uruguai não é barato. É mais caro que o Paraguai, que a Bolívia, até que partes da Argentina. Montevidéu é uma cidade cara. A moradia, cara. A comida não é super barata. Então você precisa de mais recursos para se estabelecer confortavelmente. O segundo problema: os impostos. O Uruguai tem uma carga tributária alta. Se você vai trabalhar lá, vai pagar o imposto. Se vai ter um negócio, vai pagar o imposto. Não é um paraíso fiscal. O terceiro problema: o Uruguai é pequeno e depende dos vizinhos. Depende do Brasil e da Argentina para o comércio. Então, se a região inteira colapsar, o Uruguai sofre junto. Mas menos porque tem uma estrutura própria funcionando. Mas com tudo considerado, o Uruguai é a melhor opção. É o equilíbrio perfeito. Não é o mais barato, não é o maior, não é o que tem a economia mais forte isoladamente, mas é o mais estável, é o mais seguro, é o mais próximo, é o mais fácil de entrar e ficar. É o que tem a melhor qualidade de vida, e é o que tem a maior probabilidade de sobreviver a crises regionais sem colapsar junto. Se eu tivesse que escolher um país para me refugiar saindo do Brasil, seria o Uruguai. Mais especificamente, compraria um sítio pequeno no interior uruguaio. Não perto de Montevidéu, mas no interior, na região central, perto de cidades como Durazno ou 33 ou Flórida. Os lugares onde tem a água, tem a terra boa, tem a comunidade rural e não tem a agitação da capital. E me estabeleceria agora, antes da crise, porque quando a crise vier, todo brasileiro vai tentar ir para o Uruguai. E aí vai ficar difícil, vai ficar caro.
E o Uruguai pode até fechar as fronteiras ou dificultar a entrada. Então você vai antes e compra terra. Se estabelece, integra na comunidade. E quando precisar, já estará lá. Recapitulando os 7 países. Em 7º lugar, Portugal. Longe demais, caro demais, complicado demais. Em 6º, Argentina. Vizinha mas quebrada. Serve para o refúgio temporário em uma região rural. Em 5º, o Equador. Dolarizado e estável monetariamente, mas distante e com instabilidade política. Em 4º, a Bolívia. Baratíssima mas pobre e com altitude difícil. Em 3º, está o Chile, desenvolvido e estável, mas caro e distante. Em 2º, o Paraguai, barato, fácil, perto com as comunidades brasileiras enormes. E em 1º, o Uruguai, o equilíbrio perfeito de estabilidade, segurança, proximidade e qualidade de vida. Mas antes de você sair comprando a passagem, tem as considerações importantes. A primeira consideração: você não pode simplesmente aparecer na crise. Não funciona assim. Os países fecham as fronteiras, endurecem a imigração, ficam hostis aos refugiados. Então, se você quer usar um desses países como um refúgio, você precisa se preparar antes. Como você se prepara? A primeira coisa: visita o país. Conhece. Vê com os próprios olhos. Não decide baseado em um vídeo no YouTube. Vai lá, passa uns dias, sente o clima, conversa com os brasileiros que já moram lá e decide se é para você. A segunda coisa: se possível, compra uma terra ou um imóvel. Ter a propriedade facilita muito a residência e te dá um lugar garantido para ir quando precisar. Não precisa ser grande, não precisa ser caro, mas ter é importante. A terceira coisa: se possível, pede a residência antes da crise. O processo de residência leva tempo. Os meses, às vezes os anos. Então, quanto antes você começar, melhor. E com a residência você tem os direitos. Pode trabalhar, pode abrir a conta, pode viver de uma forma legal e segura. A quarta coisa: aprende o espanhol se ainda não sabe. Facilita muito. E não é difícil. O brasileiro aprende o espanhol rápido. Poucos meses de estudo sério e você já conversa. A quinta coisa: constrói a rede de contatos. Conhece os brasileiros que moram lá. Entra nos grupos no Facebook, no WhatsApp, faz as amizades, porque quando você chegar, essa rede vai te ajudar. Vai te guiar, vai facilitar tudo. A segunda consideração: você precisa de recursos. Migrar custa o dinheiro, a passagem, a moradia inicial, a comida, os documentos. Tudo custa. Então você precisa ter o dinheiro guardado. E de preferência, em uma moeda forte. O dólar, o euro, não o real. Porque o real pode desvalorizar e de uma hora para outra, os seus recursos diminuem. Quanto você precisa, depende do país. Para o Paraguai, com 5, 10 mil dólares você já se estabelece. Compra um terrinho pequeno, constrói uma casa simples e começa. Para o Uruguai, você precisa de mais 20, 30 mil dólares para se estabelecer confortavelmente. Para morar no Chile, mais ainda. A terceira consideração: você precisa de habilidades. Não adianta chegar em outro país sem saber fazer nada. Você precisa ter uma profissão. Ou saber plantar, ou saber criar os animais, ou saber consertar as coisas, ou saber alguma coisa que te permita sobreviver e ganhar o dinheiro, porque você não vai viver de turista para sempre. A quarta consideração: a família precisa estar junto no plano. Não adianta você querer ir e a esposa não querer, ou os filhos não quererem. Tem que ser uma decisão familiar. E todo mundo tem que estar preparado psicologicamente, porque a migração é difícil. É começar do zero. É sair da zona de conforto. E precisa do apoio mútuo. A quinta consideração: você precisa entender que a migração é uma perda. Você vai perder os amigos, vai perder a família que ficou, vai perder as conexões, vai perder uma parte da identidade brasileira. E precisa estar pronto para isso, porque não é fácil. E tem a última pergunta: e se você não tem o dinheiro para migrar? E se não pode comprar a terra no Uruguai? E se não pode nem pagar a passagem? O que você faz? Você faz o que pode. Você junta o pouco que consegue e você se prepara para ir a pé, se for necessário. Para o Paraguai, é possível atravessar a fronteira a pé. Para o Uruguai também, se você está no sul do Brasil, não é confortável. Não é fácil. Mas é possível. E você se informa. Você aprende o espanhol de graça no Duolingo. Você entra nos grupos online de brasileiros nesses países. Você faz as amizades virtuais que podem virar um apoio real depois. Você se prepara
dentro das suas possibilidades. Porque a pior opção é não fazer nada. É ficar no Brasil sem plano nenhum. E quando a crise vier, entrar em pânico e tentar improvisar e sofrer as consequências. Então, mesmo que você nunca precise migrar, mesmo que o Brasil nunca entre em um colapso total, ter o plano de refúgio internacional é importante. É a segurança. É uma opção. É a liberdade. Porque quando você sabe que pode ir, quando você sabe que tem para onde ir, você vive com menos medo, com mais tranquilidade. E isso, por si só, já vale. Se este vídeo te deu a clareza sobre para onde ir se o Brasil colapsar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta. Você conhece algum desses países? Você já pensou em migrar? Ou você tem outro país em mente que não está na lista? E compartilha com quem precisa. Porque muita gente está perdida. Não sabe para onde ir. Não tem o plano. E esse conhecimento pode mudar as vidas. Até o próximo vídeo. E lembra, ter as opções é o poder. Não ter as opções é a prisão. Então cria as suas opções enquanto pode. E fica consciente. Fica preparado. E fica livre.